Imaginem o seguinte. Um homem com o cargo mais elevado em uma empresa afirma para os seus empregados: esta máquina de café expresso ficará aqui todos os dias para que todos vocês, se quiserem, tomem um cafezinho, sempre estará abastecida. Esta é uma forma de mostrar o meu contentamento e consideração por vocês. Agora respondam. Se este homem tem o maior cargo e não há ninguém que possa revogar o que ele decide, alguém poderia tirar a máquina de lá? E se, mesmo que nem todos tomem café, ou até quase ninguém, a segurança de quem toma café de encontrar a máquina ali depende da quantidade de pessoas que usam a máquina, incluindo ela, ou da vontade do presidente da empresa. A lógica é simples e poderosa. Ninguém pode passar por cima da decisão do presidente da empresa, e se ele deu sua palavra, é o seu caráter que assegura que a máquina ficará lá à disposição firme e permanente. Esta promessa não está sujeita à votação dos empregados, à saúde financeira da empresa ou à popularidade do café. Ela se apoia unicamente na autoridade e na integridade de quem a fez. Podemos expandir esta ideia ao considerar as implicações práticas no ambiente de trabalho. Se o presidente prometeu a máquina, os empregados não precisam formar um comitê para mantê-la, nem precisam trabalhar horas extras para merecer que ela fique. A máquina é um presente. Seu acesso é uma demonstração de boa vontade. Assim, a atitude mais coerente dos empregados que apreciam o café é simplesmente usufruir dele com gratidão e confiança na palavra do seu líder. Agora vamos trocar as personagens da história assim. O presidente da empresa por Deus, a máquina de café e o café pela salvação, todas as pessoas da empresa por toda a humanidade, e as pessoas que tomam café pelas pessoas que são salvas. A vontade de Deus é soberana. O fundamento da nossa fé é que a palavra de Deus, como a do presidente inabalável, não pode ser revogada por nenhuma força menor, nem por qualquer circunstância terrena ou espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, lemos que para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas e por meio de quem nós existimos. Esta passagem deixa claro que a fonte e o propósito de toda a criação e de toda a existência residem unicamente em Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, é dito que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Isto significa que a própria coerência e estabilidade do universo dependem da sua palavra. Se Deus deseja que a salvação esteja disponível, não há poder no céu ou na terra que possa desafiar essa decisão, e muito menos removê-la da humanidade. A salvação, como o café expresso, é o desejo e a vontade de Deus para todos os homens. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, em Efésios capítulo 1, versículo 11 da Nova Tradução na linguagem de hoje: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Esta escolha, feita antes da fundação do mundo, confirma a natureza incondicional e a origem divina da salvação. Ela não é uma reação aos nossos méritos, mas uma expressão do plano eterno de Deus. Esta profundidade da intenção divina é reforçada em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito. O propósito, portanto, precede a nossa resposta. Deus manifesta seu desejo universal em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 até 6 da Almeida Revista e Atualizada, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. A expressão resgate por todos ressalta a suficiência do sacrifício de Cristo. Seu ato na cruz foi amplo o suficiente para cobrir os pecados de toda a humanidade. O convite é universal porque o pagamento foi completo. O recurso, a máquina de café, está disponível para todos na empresa. No entanto, o desejo de Deus pela salvação de todos não anula a liberdade humana de escolher rejeitar a oferta. Como nem todos na empresa querem tomar café, nem todos na humanidade aceitam a salvação. Apesar da oferta ampla, a Bíblia reconhece que nem todos querem a salvação e a escolha é individual. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28 da Almeida Revista e Atualizada está escrito:
Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A menção de muitos, e não de todos, no contexto de quem será salvo, destaca a diferença entre a provisão de Deus, que é universal, e a apropriação humana, que é particular. A máquina de café está lá para todos, mas só muitos farão uso dela. Este ponto nos leva a refletir sobre a natureza da fé. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, Paulo pede oração para que sejam libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. A fé não é uma posse automática de cada ser humano, mas o meio pelo qual a salvação se torna uma realidade pessoal. A fé é o ato de ir até a máquina e pegar a xícara de café. A salvação, uma vez aceita pela fé, é garantida pela vontade e pelo poder de Deus. A promessa do presidente da empresa é segura, mas a promessa de Deus é infinitamente mais. O próprio Jesus Cristo afirmou a inabalável segurança dos seus seguidores em João capítulo 10, versículo 25 até 30 da Nova Tradução na linguagem de hoje. Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Esta é a essência da segurança eterna. A salvação não depende da força da nossa própria mão para nos segurar, mas do poder da mão de Deus, que nos envolve. Nossas ovelhas não se perdem por causa de nossa fraqueza, mas são mantidas pela força e unidade do Pai e do Filho. A máquina de café não some porque o empregado teve um dia ruim ou porque ele derramou um pouco de café no chão. Ela permanece porque o presidente garantiu. Da mesma forma, nossa salvação não se perde por uma falha momentânea, mas é mantida pela garantia de Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, o apóstolo fala sobre os que estão guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. O foco está no poder de Deus guardando o crente, não na capacidade do crente de se guardar. Este entendimento levanta a questão central: eu teria que fazer algo para garantir a minha salvação, assim como os empregados teriam que fazer algo para garantir a máquina de café ali? A resposta da Escritura é clara e liberta. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 até 9 da Almeida Revista e Atualizada: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a doutrina da graça em sua forma mais pura. A salvação é um dom, um presente, não um salário. Se fosse um salário, dependeria do nosso esforço, do número de cafés que tomamos, ou da qualidade do nosso trabalho. Mas é um presente oferecido gratuitamente. Em outra versão, a Nova Tradução na linguagem de hoje, este ponto é ainda mais enfatizado: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. A totalidade da obra de salvação pertence a Deus. Ele proveu a máquina, ele a abastece e ele garante que ela permaneça. O nosso papel é de aceitação, não de contribuição. A máquina é a manifestação da graça do presidente, e usufruir dela é o exercício da nossa fé. Se a salvação viesse das nossas obras, ela seria instável e incerta, dependendo de nossa performance humana e falha, mas como ela é um presente de Deus, ela é tão segura quanto o caráter dele. Isto não significa que as obras sejam inúteis. Efésios capítulo 2, versículo 10, que vem logo após a afirmação sobre a graça, diz: Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. As obras são a consequência, o resultado natural e grato da salvação já recebida, e não a causa ou a condição para ela. A gratidão por tomar o café expresso nos leva a trabalhar melhor, mas o bom trabalho não é o que nos dá o direito à máquina. Portanto, creia, seja salvo, e descanse no amor de Deus por todos nós. Sua salvação é garantida por Ele,
assim como os empregados que tomam café, creem que a máquina de café estará lá pela garantia da palavra inabalável do presidente da empresa, que tem o poder final sobre todas as coisas e cuja natureza é a própria fidelidade. A salvação é um presente, usufrua dele com a certeza de que a fonte nunca seca, pois a vontade de Deus é a sua segurança eterna. Se gostou do assunto, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos.